Boa tarde, pessoal. Meu nome é Janiere e hoje eu vou comentar uma questão do Enem do ano de 2013, da área de linguagens e códigos, mais especificamente língua espanhola. Conteúdo é língua espanhola no século XXI. Bom, em um primeiro momento farei a leitura do texto, para que em seguida podemos comentá-los. Enem 2013. Pensar a língua del siglo XXI. Aceptada la dicotomía entre español general académico y español periférico americano, la capacidad financiera de la Real Academia, apoyada por la Corona y las grandes empresas transnacionales españolas, no promueve la conservación de la unidad, sino la unificación del español dirigida e impuesta desde España. La Fundación Española Urgente Fundeo. Unidad y unificación no son lo mismo. La unidad ha existido siempre, y con ella la variedad de la lengua, riqueza suprema de nuestras culturas nacionales. La unificación lleva a la pérdida de las diferencias culturales, que nutren al ser humano y son tan importantes como la diversidad biológica de la Tierra. Culturas nacionales. Desde que nacieron los primeros criollos, mestizos y mulatos en el continente hispanoamericano, las diferencias de colonización, las improntas que dejaron las nacientes sociedades americanas, los pueblos aborígenes, la explotación de las riquezas naturales, las redes comerciales coloniales, fueron creando culturas propias, diferentes entre sí, aunque con el fondo común de la tradición española. Después de las independencias, cuando se instituyeron nuestras naciones bajo diferentes influencias, ya francesas, ya inglesas, cuando los inmigrantes italianos sobre todo dieron su pauta a Argentina, Uruguay o Venezuela, esas culturas nacionales se consolidaron y con ellas el español, pues la lengua es ante todo constituyente. Así, el español actual de España no es sino una más de las lenguas nacionales del mundo hispano. El español actual es el conjunto de 22 españoles nacionales que tienen sus propias características. Ninguno vale más que otro. La lengua del siglo XXI es por eso una lengua pluricéntrica. Bueno, ahora vamos a questão que ele vai fazer. O texto aborda a questão da língua espanhola no século XXI. E tem como função apontar que, antes de lermos esses itens, vamos falar, eu vou comentar cada item e apresentar algumas definições de termos encontrados no texto, como língua, unidade e unificação. Para isso, utilizarei o Dicionário da Língua Espanhola, o DLE. Aqui, como mostramos, Dicionário da Língua Espanhola, língua. O que é língua, né? Segundo o dicionário. Segunda definição diz: sistema de comunicação verbal e quase sempre escrito próprio de uma comunidade humana. 3. Sistemas linguísticos cujos hablantes reconocen modelos de buena expresión. E 4. Sistema linguístico considerado em sua estrutura. Então, o que eu posso dizer com relação à língua espanhola é que a língua espanhola ela faz parte da identidade das pessoas que falam espanhol e é bastante significativa por razões culturais. Então, é um sistema linguístico que não apenas espanhóis, nascidos em Espanha, mas na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, no caso, as pessoas que falam a língua espanhola, eles reconhecem como modelo de uma boa expressão. Bom, em seguida vamos definir unidade, que segundo o dicionário, unidade seria cada um dos elementos de uma série ou conjunto. Quer dizer, unidade, então, a unidade linguística é cada uma das variedades dos elementos que compõem e fazem parte da língua espanhola. E por último, vamos falar de unificação, que vem do verbo unificar,
que, segundo o dicionário, quer dizer hacer de muitas coisas uma ou um todo, uniéndolas, mezclándolas ou reduziéndolas a uma mesma espécie. Então, a unificação acontece quando se une várias variedades de uma língua, reduzindo-as a um único modelo, como se a língua espanhola fosse homogênea, como se tivesse um único modelo, como o texto fala, o modelo da Espanha. E o que leva à perda das diferenças culturais. Essa é a questão que se aborda no texto. Bom, agora eu vou mostrar um vídeo do professor Noslen sobre o que é variação linguística. Muito bem, variação linguística, o que é? É a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar de acordo com alguns componentes. Primeiro, que componentes seriam esses? Em relação à história, né, o tempo que essa língua é usada, em relação aos grupos sociais em que essa língua é utilizada, em relação à região do país mesmo, onde ela é falada, e também em relação ainda à parte de estilo. O que é estilo? É o uso dela, certo? A situação de uso dessa língua. Beleza? Bem tranquilo? Então, olha, Então, segundo o professor Noslen, né, então podemos entender que a variação linguística está relacionada às mudanças e variações que sofre uma língua natural no seu uso. E essas variações podem ser tanto de cunho histórico, social, regional como de estilo. Bem, a continuação vocês verão um vídeo com diversas personalidades que falam espanhol. Será possível verificar que mesmo que todos falem espanhol, têm em comum a língua espanhola, eles possuem acentos distintos, modos distintos de falar a língua espanhola. Acentos como argentino, acento chileno, espanhol, uruguaio e tantos outros. O que vai contribuir justamente para a última parte que o texto fala, né? A frase do texto, que a língua del siglo XXI é uma língua pluricêntrica. Vamos ver o vídeo agora. El sábado 18 de junio celebramos el Día E. La fiesta de todos los que hablamos español. Este año es el 18 de junio, porque se celebra el sábado más cercano al solsticio de verano. Actualmente somos 500 millones las personas que hablamos español. Y en 2050 seremos más de 600 millones. Porque es la lengua del futuro. El español facilita los intercambios comerciales y culturales a una comunidad de 500 millones de personas. Que se comunican con diferentes acentos, matices, giros. Pero el español también trasciende a Latinoamérica. 30 millones de residentes en la Unión Europea pueden comunicarse en español. España recibe al año 250.000 estudiantes de español. Bom, então o próprio vídeo vai falar dessa questão dos diversos acentos que o espanhol possui. Mesmo que todos possam comunicar-se, mas a língua possui diversos acentos. Bem, agora voltaremos à questão 95 para comentar cada item. O texto aborda a questão da língua espanhola no século XXI e tem como função apontar que as especificidades culturais rompem com a unidade hispânica. Falso. Por quê? São justamente as especificidades culturais, essas variações linguísticas, que vão enriquecer a unidade linguística, pois o espanhol atual é um conjunto de 22 espanhóis atuais que têm suas próprias características, como o texto fala. B. As variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural? Verdadeiro, porque nenhuma variedade é mais importante do que a outra. Isso é bastante importante, o que frisa no texto. Todas são importantes. Se a unidade linguística do espanhol fortalece a identidade cultural hispânica, falso. Porque a unidade linguística do espanhol leva em consideração tanto as variedades linguísticas, a riqueza das culturas nacionais dos países que falam espanhol, não somente a variedade espanhola. D.
A consolidação das diferenças da língua prejudica sua projeção mundial? Falso, porque ela não prejudica, mas sim mostra que a língua do século XXI é uma língua pluricêntrica. Uma língua que possui variedades, mas que em geral os falantes podem se comunicar de modo eficaz. A unificação da língua enriquece a competência linguística dos falantes? Falso, pois a unificação, como foi dito no texto, no primeiro parágrafo, leva à perda das diferenças culturais. Então é isso, pessoal. Como podemos ver, o item correto é o item B. Até mais, nos vemos no momento futuro.